noite a todos. Hoje, dia 23 de 3 de 2021, exatamente às 19h21. Estamos dando inicial de processo penal 1. Estava aqui falando sobre o nosso pesar, né, com a perda aí do professor Leonardo. Não estava na instituição, não mais, né, mas é um amigo muito querido, muito próximo, sempre tratou a todos com muito respeito, muito carinho, né, e não poderia deixar eu de passar aqui e trazer essa informação, pelo menos fazer uma singela homenagem ao professor Leonardo, que foi um ícone, né, sua passagem aí foi muito importante no crescimento do nosso curso, também foi coordenador do curso do Núcleo de Prática Jurídica, né, apareceu muito, né, tanto nos nossos grupos aí, nos nossos eventos internacionais, participou muito, sempre muito efetivo, muito atuante, né, sempre defensor dos alunos, e uma perda lastimada, um fantástico. Marcos, eu também gostaria de dispor hoje desse dia para viver esse luto, né, merecido aqui do professor Leonardo, mas eu tenho uma preocupação grande com o fundamento acadêmico, né? Eu não quero de maneira alguma que vocês sofram prejuízo, tanto que por isso que me disponibilizei a substituir a professora Rafaela. Além disso, eu acho que não esse risco do professor Leonardo, que o professor Leonardo sempre foi muito alto astral, muito para cima, muito animado, né? E eu acho que ele diria o seguinte, né? Abre aspas, né? Ele ia falar: o luto é minha caceta, vamos para aula. Ele é desse jeito, né? Ele é um cara muito animado, muito para cima, tanto que ele, até publiquei no meu Insta, quem tem no Instagram ali, viu, né, uma postagem que ele fez no Twitter há um tempo atrás, dizendo que se ele pegasse coronavírus e se ele viesse a falecer, ele ia dar um jeito de voltar para ver as amigas dele todas peladas, né, trocando de roupa. Então, para que elas orassem por ele, para que a saúde dele, para ele ficar bem. Né, ele sempre muito brincalhão, muito participativo, um cara muito bacana. Como eu disse, foi uma perda assim, irreparável. Hoje é um dia que eu estou um tanto quanto isolado por conta disso. Mas a vida que segue, né? Nós temos que ser responsáveis. Agradeço a preocupação de vocês aí conosco. E vamos fazer isso a modo Leonardo Pacheco, né? Vamos para o pau, quer dizer, vamos para a aula, tá bom? Aproveito a oportunidade também para falar sobre o nosso evento na quinta-feira. Quinta-feira eu vou fazer uma live. Vou fazer uma live na quinta-feira. Desculpa, pessoal, hoje não está fácil, tá? Vou fazer uma live na quinta-feira com o doutor Hércio Quaresma. O doutor Hércio Quaresma é um dos maiores advogados criminalistas do país. Ele atuou em casos de grande repercussão nacional e internacional. Foi advogado do goleiro Bruno, no caso do goleiro Bruno. Ele atuou no caso da irmã Dora Steng, ele foi defensor. Né? Ele atuou em diversos casos aí. Posso falar aqui a noite toda sobre os casos aí que ele atuou, né, e atuou de forma brilhante, né. Eu encaminhei para os líderes aí, passaram alguns vídeos dele, e realmente ele é um defensor das prerrogativas dos advogados, né, ele não é um cara que arrega, né, na hora do trabalho, na hora do pega mesmo, é um cara que realmente merece ser ouvido, tem uma história de vida muito bacana, e sou admirador do trabalho dele. Né, e tanto que nas minhas aulas, né, vocês sabem que nas minhas aulas eu gosto de trazer um pouco da teoria, né, e linkar com a prática, com alguma coisa da vida prática. E na vida prática não tem como eu falar, eu como advogado criminalista, não tem como eu falar de direito penal, pessoal penal, não tem como eu falar de tribunal do júri sem falar de Hércio Quaresma. Não tem. Para mim é o melhor, tanto que eu já estou tentando desde o ano passado eu estou tentando trazer ele, mas é difícil, a agenda dele é muito complicada, tanto que ele mandou um zap para mim na correria, falou: vagou uma data aqui, você quer? Eu falei: estamos juntos, vamos lá. E aí a gente conseguiu marcar isso aí, tá? Então ele está vindo na parceria mesmo, fazer essa aula magna, brindar aí com umas palavras, né? Então eu gostaria que vocês participassem, tem o link lá para fazer a inscrição, o Simpla não é obrigatório, vai ser no meu Instagram, no Instagram da instituição, vamos dividir a professora mas, obviamente, vocês vão assistir, né? Faça a inscrição lá para vocês terem 5 horas aula, tá? Não custa nada, não vai ter nenhum tipo
de curiosidade para vocês, não façam, né, gente? É importante vocês já irem calculando as horas extracurriculares de vocês. Alguns já estão bem adiantados quanto a isso, alguns ainda não, né? Então, eu peço para vocês um pouco de atenção com relação a isso, tá? Para não ficar para trás, tá bom? Dito isso, então, vamos para a nossa aula de hoje. Eu vou colocar aqui, pessoal, quero tomar a liberdade. Tinha uns colegas, alunos de outras turmas, que eu falei que legal hoje, falaram para eu fazer uma live, para pedir licença para vocês, para abrir aqui para eles assistirem, caso queiram, tá? Acabei de falar com a professora Rafaela, ela me passou o material que ela me confirme se é isso mesmo. Ela trabalhou com vocês o inquérito policial, trabalhou com vocês os princípios, conceitos e trabalhou com a ação penal, né? Ela trabalhou ação penal pública, privada, trabalhou, correto? Sim ou não? Falem comigo, isso aqui isso aqui não é monólogo, pode ser um diálogo ou o que mais vocês quiserem, se quiser falar em grupo, vamos lá. Correto. O que eu falei para a professora, tá? Vamos fazer, então, uma revisão sobre a ação penal, por quê? Não apenas pela importância, tá, da ação penal dentro do processo penal como um todo, não só porque é uma matéria que cai com muita frequência no exame de ordem, não é só porque exatamente você fizer essa disciplina na vida prática, tá? Porque cai em todo tipo de concurso público, tá? Todo tipo de concurso público. Então, vamos fazer uma revisão sobre isso aí, né? Até conversei com a professora Rafaela isso, porque daí o que vai acontecer? Quando vocês forem retomar as atividades com ela, ela vai seguir a regularidade e eu não vou atrapalhar vocês. Tranquilo? Então, vamos manter essa forma, fazer uma revisão. Normalmente, eu faço essa revisão voltada para o exame de ordem, tá? Para o exame de ordem já. Então, eu vou focar diretamente no meu material, que eu tenho em relação a isso. Então, a gente vai trabalhar diretamente com questões voltadas para exame de ordem, tentando linkar aquela da prática. Como eu disse para vocês, né, não tem como me comparar a professora Rafaela, né? Então, eu estou aqui apenas para contribuir de alguma forma com vocês, beleza? Lembrando que vocês podem perguntar no chat ali, eu até abri o Instagram aqui, porque tem alguns ex-alunos aí que queriam participar e matar saudades das aulas de penal e processo, né, pessoal? Dando um oi aí para todo mundo. O Renan tá por aí, Gui, Primo, Beatriz, Jennifer está aí também, Christian, o pessoal ex-alunos aí também, Gui Bonazil tá aí, quem mais está aqui? Eduardo, doutor Eduardo, nossos ex-alunos, colegas, advogados, uma honra estar com vocês. Mano, Poeirão também, parceiro, Jonathan, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal, então vou pular toda a parte de inquérito policial, porque vocês já tiveram a explanação de uma forma extremamente brilhante com a professora Rafaela, né? Uma vez trabalhado e exposto para vocês toda a questão do inquérito policial, ele vai ficar, como vocês sabem, com o relatório. Quem que faz o relatório? Quem que encerra o inquérito policial? É a autoridade, né? É o delegado de polícia, autoridade policial. O delegado de polícia, ele vai fazer o relatório final e encerrar o inquérito. Isso significa que a atuação da polícia acabou dentro de toda a persecução, ou seja, desde o caminho do crime, né? Desde o fato até o trânsito julgado? Não acabou. Nesse momento, nós ainda estamos na fase pré-processual, ou seja, na fase que antecede o processo, porém, a autoridade policial ela vai atuar, ok? Ela vai atuar até o final da fase processual. Por quê? Porque uma vez que o relatório, né, do inquérito policial ou o caderno de inquérito policial foi entregue à autoridade judiciária, que vai ser remetido posteriormente ao Ministério Público, pode o Ministério Público fazer as seguintes coisas. Ele pode tomar as seguintes providências. Primeiro, ele pode arquivar, determinar o arquivamento. Por quê? Porque ele pode entender que não há indícios de autoria ou materialidade, né, para se oferecer uma peça acusatória. Pode entender que há materialidade, indícios de autoria de forma suficiente para ser a peça acusatória, e ele pode entender que pode ser que haja, porém, se faz necessário maiores diligências. Então, pode ser que ele devolva o inquérito policial à autoridade policial
solicitando mais alguma diligência, ok? Então, podem ser tomadas essas 3 atitudes pelo Ministério Público, tá? E por que eu estou falando do Ministério Público? Né? Via de regra, o inquérito policial ele vai ser remetido ao Ministério Público, porque, via de regra, as ações, elas são penais, as ações, elas são públicas, tá? As ações penais, via de regra, elas são públicas. Vocês viram, com a professora Rafaela, que existem 2 tipos de ação, correto? Ação penal pública e ação penal privada. Lembrando vocês aqui, principalmente o pessoal da reunião, que eu costumo perguntar, tá? Eu costumo chamar vocês aqui para interagir comigo, principalmente se estão sem câmera, né? Fábio Ricaldo, tudo bem? Joia, parceiro. Vamos lá, com quem que eu vou começar aqui? Ô, Gregory, você chegou agora, né, velho? Como é que você tá? Tranquilo? Fala comigo. Sabe a diferença de ação penal pública e ação penal privada? Quem quiser tomar uma palavra, fica à vontade, gente. Quais são as diferenças, pessoal? Pode falar uma diferença. A principal diferença entre ação penal pública e ação penal privada. Vamos lá. Um de cada vez, hein? O Google está até travando agora, hein? Gente, é simples, hein? Vamos lá. Se quiser colocar no chat aqui, pode colocar, não tem problema. Pessoal, o seu Valdevino não vou perguntar, porque o seu Valdevino já é policial aposentado, seria, né, não tem nem como, não tem graça, né, seu Valdevino, perguntar para o senhor. Mas vamos lá. A Daniela está falando aqui, ó, que na ação penal privada precisa de queixa-crime. A Bruna dizendo que pública, o Ministério Público que entra por meio da denúncia. Imagina que entra com a peça acusatória, né? Privada, ação penal privada, ofendido o titular da ação. Vamos entender o seguinte, vocês jogaram um monte de peça de um quebra-cabeça aqui nesse chat, a gente vai montar, tá? Ação penal é um momento que se dá início à fase processual, tá? A ação penal, ela começa com o oferecimento da peça acusatória, ok? A ação penal começa com o oferecimento da peça acusatória. Pode ser que vocês vejam em doutrinas diversas, que a ação penal ela se dá início com o recebimento da peça acusatória, tá? Existem 2 vertentes não pacificadas com relação a isso, tá? Mas eu estou vendendo para vocês a doutrina majoritária, embora eu acredite que correto esteja a doutrina minoritária, né? Porque se o juiz não receber a denúncia, nós não temos processo, mas é o que eu penso não interessa, né? Interessa que cai em concurso público, que é o que eu estou passando para vocês nesse momento. Então, vamos lá. Uma vez oferecida a peça acusatória, o magistrado vai analisar e vai receber ou não. Se o magistrado receber a ação, então nós temos um processo. Se o magistrado não receber a ação, nós não temos um processo. Travou, voltou, beleza. Pessoal, o que vai diferenciar a ação penal pública de uma privada, pessoal? É a titularidade da ação. Quando nós falamos de titular, né, seria o dono da ação. Não o dono do direito, é o dono da ação, aquele que vai tomar a frente de uma ação penal. Aquele que tem a capacidade postulatória para representar o ofendido em determinado crime. Ok? Então, o que vai diferenciar a ação penal pública da ação penal privada vai ser a titularidade da ação. Na ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público. Na ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público. Na ação penal privada, o titular da ação é o ofendido, através do advogado, tá? Por que o ofendido não pode oferecer uma peça acusatória? Porque ele não tem capacidade postulatória para isso. Ele não tem capacidade postulatória para tanto. Ou seja, para ingressar com uma ação judicial, ele precisa da figura do advogado.
Quem são os casos de juizado especial, né? Mas essa é uma outra discussão que a gente não precisa falar nesse momento. Ou seja, posso perguntar para vocês, todos têm direito a recorrer ao judiciário pleiteando uma reparação? Sim, todos têm. Por quê? Porque o Estado tira da vítima o direito à autotutela, né? E uma vez que o Estado tira esse direito à autotutela, ele tem que garantir o acesso à justiça a todos, ainda que você entre na justiça por alguma ação absurda, ainda que você provoque o movimento judiciário por uma ação absurda, tá? Por uma ação absurda. Por exemplo, briga de vizinho, né? O vizinho xingou a outra de biscate, e aí, mas eu não sou biscate, então eu vou te processar. Isso é cheio no juizado. Pode chegar lá no juizado e o estagiário que estiver trabalhando lá, prestando o auxílio, ou o advogado representante do juizado especial, ele pode recusar o atendimento? Não pode. Por quê? Porque há uma garantia constitucional, tá? Que é o acesso à justiça. Todos têm acesso à justiça. Eu já fiz audiência, na época do estágio no juizado, eu já fiz audiência por causa de R$20. Por causa de R$20? É absurdo. Para nós, sim, mas para quem está envolvido, talvez não. Né? Obviamente, nós vamos ver isso na vida prática, que muitas vezes a ação ela não é movida pelo objeto da discussão em si. Não pelo objeto da discussão, mas principalmente por questões envolvidas, nós chamamos de questões secundárias envolvidas. Né? Ou fim de relacionamento, que aceita, isso é muito comum no direito de família, né? Ou o homem ou a mulher, enfim, tenta punir de alguma forma o ex-companheiro pelo fim da relação, né? Isso é muito comum acontecer. Infelizmente, né, utilizam-se o filho para isso, ou outros meios aí não morais, não vou falar ilegais, mas não morais, mas também direito de família, nós vamos falar disso nesse momento. O pessoal aqui não está participando, hein? O Jennifer está participando também, já experiente ali, não tem nem graça, né? Fábio, Eduardo, briga de vizinho não é tão absurdo, é normal briga de vizinho, né? E aí a necessidade da gente ter o nosso Sejusc, né? Buscando sempre uma solução pacífica de conflitos para desafogar o nosso judiciário, que está absurdamente abarrotado de processos. Ok? Mas vamos lá, voltando. Via de regra, pessoal, os tipos penais previstos no nosso Código Penal, os tipos penais, via de regra, os tipos penais, tá? Procedem mediante ação penal pública. Mediante ação penal pública. O que isso significa? Significa que o titular da ação, aquele que vai mover uma ação contra o agressor, contra aquele que ofende, não é você e não é o seu advogado. Vai ser o Ministério Público. Vai ser o Ministério Público. Vou fazer uma pergunta simples aqui. Vamos ver quem está aí. Não vou te perguntar, não, tá? Ó, Carolina Regina, tá aí? Carolina Regina, tá aí. Carolina Regina, uma senhora de 60 anos, né? Tem um filho de 30 anos envolvido com tráfico de drogas, não é uma profecia, pelo amor de Deus, está amarrado, tá? Tem um filho envolvido com tráfico de drogas, a senhora Carolina Regina conseguiu tirar o seu filho das drogas. Então, esse filho que se envolveu com atividades ilícitas, né, anteriormente, ele parou de se envolver com isso. Por quê? Porque ele conheceu Jesus, né? Ele parou com essa vida, tomou uma vida, né, começou a frequentar, né, a igreja, fez novas amizades, começou a tomar uma postura diferente, né? Só que vocês sabem, que o seu Valdevino está aqui, sabe, tem os colegas aqui que trabalham na polícia, sabem, que dificilmente, quando você entra na vida do crime, principalmente quando esse crime envolve tráfico de drogas ou crimes diversos relacionados à Lei 11.343, dificilmente você sai. Dificilmente você consegue sair, seja pelo consumo, pelo uso, que é, ao meu ver, uma questão de saúde pública, mas seja também pelo tráfico, você não consegue sair. Tá? Vamos supor, então,
que a Carol Regina conseguiu tirar o seu filho das drogas, conseguiu levar ele para um caminho, né? Eu não vou falar uma pessoa de bem, que eu acho tão perigoso esse termo, pessoa de bem, mas conseguiu, de certa forma, levar pelo caminho da licitude, né? E, infelizmente, né, movido por um acerto de contas, o inimigo, né, um inimigo desafeto, um algoz do filho da Carol Regina, espera ele sair da igreja após um culto e acaba indo alguns tiros contra ele, o mesmo vem a óbito. Veja, o indivíduo A matou o filho da Carol. Veja, ele foi preso, o assassino foi preso em flagrante, foi encaminhado para delegacia de polícia, ela foi lavrado em flagrante, né? Foi feito todo o procedimento correto, né, seu Valdevir? E aí, o que aconteceu? A Carol Regina foi lá, abraçou o assassino do filho dela e falou, eu te perdoo. Isso já aconteceu, tá? Já aconteceu algumas vezes, inclusive em Maringá. Eu te perdoo. Né? E chamou o delegado. Eu sou delegado, eu perdoei. Então, o senhor pode soltar ele, porque eu não vou guardar rancor dele, eu sei tudo que meu filho tinha feito de errado, eu te perdoo, você pode ir para casa tranquilo. Aí o delegado vai dar um abraço nele também, vai dar um abraço nela, todo mundo vai sair feliz, ele vai para casa, é isso que vai acontecer? Sim ou não? A Regina está dizendo que não. E por que não, pessoal? Porque o ofendido, nesse caso, não foi só a Carol Regina, não foi só o filho que foi assassinado, foi o Estado. O Estado, a ordem pública foi comprometida. Uma vez que a ordem pública foi comprometida, a titularidade da ação passa a ser do Estado. Ok? Quem que vai ingressar com uma ação judicial contra o assassino? É a Carol Regina? Não, não é. Ela pode fazer, veja, não confunda as coisas. Existe ação civil ex delito, né? Que é uma reparação de dano. Ela pode entrar na vara civil, se ela quiser. Isso não se discute, ok? Isso não se discute. Olha o professor Henrique Merda por aí. Seja bem-vindo, professor. Isso não se discute, tá? Não é porque o Ministério Público vai ingressar uma ação penal, né? Para retribuir como queiram, né? Falamos então da função da pena. Não é por isso que ele não vai responder civilmente. Tá? E, obviamente, vai ser condenado. Né? Diante de uma situação dessa, nada justifica ceifar uma vida. Então, dentro da esfera civil, é possível uma reparação de dano tranquilamente. Mas nós estamos falando da esfera penal. Quando ou como nós estamos falando de um crime no qual a vítima é o indivíduo falecido e o Estado, o titular da ação vai ser o Ministério Público. Quer dizer que o advogado não pode acusar? Não. O advogado pode acusar, mas como assistente de acusação, ok? O advogado, na ação penal pública, o advogado pode acusar, e sendo assistente de acusação. Não pode ser que caia no concurso público para vocês. Isso é muito comum no CESP, tá? Concursos aí para a Polícia Federal, que é certo e errado, né? Vai ter a assistente afirmativa, né? Na ação penal pública, a titularidade da ação penal é do Ministério Público, vírgula. Não podendo o advogado atuar como acusador. Ponto. E aí você, lembrando, não, a ação penal pública realmente tá aqui o promotor de justiça, tá certo, né? Tá certo. Você marca ali, ainda fala, chupa a banca, acertei, tava fácil. E você esqueceu do vírgula. O que o vírgula dizia? A vírgula dizia, não podendo o advogado atuar na acusação, ou em sede de acusação. O advogado pode, como assistente de acusação. Ok? Então, o que eu estou dizendo? Na ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público. Ponto. Pode o advogado atuar? Pode, como assistente de acusação. Eu já fiz alguns júris onde eu figurei como assistente de acusação, ou seja, né, eu conversava com o Ministério Público, trazia... O Ministério Público sempre, e é importante ressaltar, que o Ministério Público sempre respeitou muito, né, e sempre respeita muito a palavra do advogado.
Mas não esqueçamos que o advogado vai figurar como assistente de acusação. Bom, a palavra final do promotor, porque a titularidade é do Ministério Público. Beleza. Fechou? Tranquilo. Na ação penal privada... Pergunta, professor, sobre a ação penal. Pode falar. Sobre a ação penal pública. Qualquer tipo de homicídio, assim, de um assassinato, ela sempre vai ser pública, sem ser condicionada, sem representação, sem nada? Sempre, sempre. Qualquer tipo de homicídio. Qualquer tipo de homicídio. Na verdade, assim, eu vou dizer para... Em casa, dentro da casa dele e tal. Qualquer tipo de homicídio. Na verdade, eu vou ser até mais direto para vocês, para ficar mais claro. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer de você analisar uma questão, ou responder uma prova oral, não sei o que vocês pretendem fazer, mas pode ser que surja no momento da resposta a dúvida, mas esse crime aqui será que é público ou será que é privado? Pensem o seguinte, de forma residual, todo crime previsto no Código Penal, tá? Todo se procede mediante ação penal pública, ok? Mediante ação penal pública. Só vai se proceder mediante ação penal privada se houver uma previsão legal naquele artigo, ok? Se tiver escrito, você vai estar consultando o seu código, você vai verificar. Por exemplo, crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Está previsto no Código Penal que os crimes previstos nesse capítulo se procedem mediante queixa-crime. Então, você sabe, se procede mediante queixa-crime. Então, realmente, é uma ação penal privada. Por quê? Porque está escrito. Se você não achar nada escrito, meu amigo, pode ir à ação penal pública. Tranquilo, tá? Isso, o que é mais comum, tá? Isso você pode guardar para a vida, tá? O que é mais comum? Roubo, furto, tá? Pode jogar o latrocínio, pode jogar o estupro, né? Antigamente, o estupro era uma ação penal pública condicionada à representação, hoje não é mais, vamos falar sobre isso também, sobre a atualização jurídica aqui. Pode guardar qualquer tipo, os crimes de primeiro escalão, igual diz Alessandro Barata, que são os crimes mais praticados aí, furto, né? Roubo, também são crimes que procedem mediante ação penal pública. Professor, mas por que furto, né? O celular é meu, se eu não quiser falar nada, né? Não interessa se você quer falar ou não, interessa que, quando um furto é praticado, a ordem pública também é comprometida, o Estado também é vítima daquele ato delitivo. Entendeu? Se o Estado também é vítima desse ato delitivo, o que vai acontecer? A titularidade vai para o Ministério Público. Gravem isso na cabeça de vocês que não vai ter erro. Existem alguns macetes aí, tá? Não vai ter erro. Fiquem tranquilos com relação a isso. Tá? Vamos complicar um pouquinho mais. Eu falei para vocês que a ação penal pública é de competência ou de titularidade do Ministério Público. Falei que a ação penal privada é de titularidade do ofendido. Nós temos a peça acusatória, correto? A titularidade para provocar o judiciário, correto? Vamos lá. Qual a peça acusatória oferecida pelo Ministério Público? Participe comigo aí, gente. Como é que é o nome da peça acusatória? Sem medo de errar, pode ir. Não existe pergunta idiota, pessoal. Vamos lá. A hora de errar é aqui, não é no concurso, na frente da banca. É agora. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente, Dani. Denúncia. A denúncia é a peça acusatória oferecida pelo Ministério Público. Tá? A denúncia é a peça acusatória oferecida pelo Ministério Público. A queixa-crime é a peça acusatória oferecida pelo particular, ok? A queixa-crime é a peça acusatória oferecida pelo advogado, né? Ou pela vítima através do seu advogado, né? Que é aquele que tem capacidade postulatória. Então, quando vocês olharem no Código Penal, e eu estou falando isso justamente por essa questão, quando vocês virem lá no Código Penal, esse delito ou os crimes previstos nesse capítulo se procedem mediante queixa-crime. Vocês sabem que é uma ação penal privada. Vocês já sabem que é uma ação penal privada, perdão, e o nome da peça é queixa-crime. Simples assim, porque eu já vi a gente zerar na OAB porque errou o nome da peça.
né? Hoje não está mais zerando por conta disso, mas você pode zerar, né, por escrever errado o nome da peça. Ok? Você pode escrever lá queixa-crime por ação penal pública? Não. Você pode colocar denúncia numa ação penal privada? Também não. Então, vamos nos atentar a isso, ok? Beleza? Eu tenho certeza que vocês já ouviram também o termo denúncia para outras coisas, né? Ah, eu vou na delegacia, eu vou te denunciar. Já viram isso? Né? Quando a vizinha chama a outra de vagabunda, né? Eu vou te denunciar. E ainda, para ajudar, os caras me colocam um termo assim, ó, diz que denúncia, né? Para ajudar a dificultar a vida do professor de direito. Mas vamos lá. Pessoal, quem oferece denúncia? Quem oferece denúncia? É só uma pessoa. É só uma pessoa. O representante do Ministério Público. Mais ninguém. A vizinha, vocês, a não ser que você seja promotor, né? Eu não ofereço um advogado, ok? Denúncia oferecida pelo Ministério Público. O que vai acontecer? Vocês já viram isso, com certeza, com a professora Rafaela. Isso é crime, correto? Quando você vai informar a autoridade policial do crime, você vai estar lá, você vai lá apresentar, né, uma notícia crime. Você vai comunicar o crime, ok? Isso se você for o ofendido, for representante ou terceiro interessado, correto? Essa é uma notícia crime. Eu estou resumindo aqui. E tem o delácio crimes também, se você for um terceiro, que não tem nada a ver com o negócio, e vai comunicar uma prática delitiva. Então, são coisas diferentes. Notícia crimes e delácio crimes. Perfeito? Não tem nada a ver com denúncia. Isso, né? Notícia crimes, delácio crimes, é o que é popularmente conhecido como denúncia. Tá? E por que é chamado de disque denúncia? Imagina a gente colocar disque notícia crimes. Não tem nem como você falar isso no telefone, né? As pessoas que não têm a técnica jurídica não têm obrigação de saber. Assim como eu não tenho obrigação de saber nada sobre motor de helicóptero. Eu não estudei para isso, ok? Normal, a gente não precisa, a gente não pode, né? E nem podemos, né, ter a soberba de achar, pô, mas como essa pessoa não sabe que isso é notícia crimes, delácio crimes? Isso é muito comum, né? É muito comum vocês encontrarem advogados imbecis aí, ou juízes, ou promotores, né, movidos por essa doença da soberba. A gente não pode obrigar as pessoas a saberem disso. Eu posso obrigar vocês a saberem disso a partir de agora, porque vocês são operadores do direito. Então, se eu ver algum de vocês falando assim, acabaram de roubar meu carro, eu vou lá fazer uma denúncia na delegacia, eu juro por Deus que eu vou cortar os meus pulsos aqui. Tá? Eu juro por Deus, porque vocês sabem que não existe denúncia nesse caso, ok? Notícia crimes, delácio crimes, perfeito? Tranquilo. Então, denúncia, quando vocês virem denunciar, denúncia, ação penal pública, tá? A não ser que haja uma pegadinha lá, que o enunciado conste ali uma ação penal pública, quando era realmente uma ação penal privada. Aí vocês vão ter uma tese de legitimidade, enfim, é uma outra situação, beleza? Tranquilo? Veja que eu já falei um monte de coisa, eu não saí do ponto de partida ainda. Nós falamos o que é ação penal pública e o que é ação penal privada. E eu estou repetindo para vocês várias vezes, porque isso é um exercício de repetição, tá? Eu quero que do lado direito do cérebro, que é a memória curta, para o lado esquerdo, que é a memória longa, né? Memória permanente, para a gente gravar isso realmente, tá bom? Vamos lá. Eu vou complicar um pouquinho mais. Vamos tirar de lado aqui ação penal privada. Esqueçam a ação penal privada. Vamos ficar só na ação penal pública. Apenas na ação penal pública. Vejam, a ação penal pública, pessoal, que é de titularidade do Ministério Público, ela se divide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Agora eu quero ver quem é o corajoso que vai me responder isso. O que é ação penal pública incondicionada e o que é ação penal pública condicionada? Partindo também do pressuposto que vocês já tiveram essa disciplina e essa matéria com a professora Rafaela, vocês já sabem, eu estou falando o que vocês já sabem aqui. Estou direcionando nos pontos que mais têm caído. A diferença entre ação penal pública condicionada e incondicionada. A incondicionada
o Ministério Público vai sempre entrar, tipo assim, ele não tem opção, tipo, de ficar inerte, seria isso? E a condicionada... Não é isso. Não é isso, mas eu vou explicar. Vamos lá. Mais alguém? Valendo um CD da Carol com K. Vamos lá. Isso aí. Tá vendo, ó? Eu falei valendo o CD da Carol com K. A Bruna já respondeu na hora. É fã mesmo. Vamos lá, pessoal. Presta atenção, é isso mesmo. E veja lá, Vanessa, como é bem tranquilo isso aí. Quando nós falamos de ação penal pública incondicionada, nós estamos falando que o Ministério Público pode entrar com ação independente da vontade da vítima. No exemplo que eu dei aqui da Carol, né, ela perdoou, ela não quer que o Ministério Público apresente uma denúncia contra o agressor por homicídio. Mas o Ministério Público pode ingressar com ação mesmo assim? Pode. Por quê? Porque o homicídio se procede mediante uma ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima o ingresso da demanda, ok? Independe da vontade da vítima. Isso significa que é uma ação penal pública incondicionada, perfeito? E aí nós temos ação penal pública condicionada. Obviamente, né, é o contrário. A ação penal continua sendo pública, ok? Mas ela, nesse caso, é condicionada à representação do ofendido. Nesse caso, ela vai ser condicionada à vontade do ofendido, né? Vontade essa que tem o prazo de 6 meses para ser manifestada, ok? Professor? A Bruna está perguntando se vai estar escrito no artigo quando é condicionado ou incondicionado. Não. O que vai acontecer, Bruna, é o seguinte, desculpa, eu já te passo a palavra aqui, tá? Claro. Qual que é o feeling do negócio aqui, Bruna? Residualmente, como eu falei para vocês, tá? Todos os artigos previstos no Código Penal, né, se procede mediante ação penal pública incondicionada, salvo se tiver disposição em contrário, tá? Então, se aparecer, tá, no Código Penal, por exemplo, lá nos crimes contra a honra, né, os crimes previstos nesse título se procedem mediante queixa. Pô, então é uma ação penal privada, o advogado. Por exemplo, ameaça. Ameaça é uma ação penal pública condicionada à representação. E lá vai estar escrito que o dispositivo, né, o crime, né, referente a esse dispositivo, se procede mediante representação. Se tiver escrito que se procede mediante representação, é uma ação penal pública condicionada à representação. Se tiver escrito queixa, uma ação penal privada, ok? Se não tiver escrito nada, é uma ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Beleza, vamos lá, Marcos. Sim. Professor, no caso da ação penal, quando ela é condicionada, só tem legitimidade para representar a vítima, no caso, né? Mas, no caso também, ela pode ter um representante legal, por exemplo, no caso de incapacidade, ou até no caso de morte do ofendido. Essa morte do ofendido não seria decorrido do fato que ocasionou essa ação penal, né? Porque, senão, seria pública incondicionada. Ou pode ser condicionada também? Não, tem que ser relacionada ao fato. Do cônjuge, do companheiro e etc. Você está perguntando se... deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, tá? O indivíduo veio a morrer... Então, a ação penal é de iniciativa pública condicionada. Mas a vítima, ela falece. Perfeito. Aí o cônjuge ou os filhos, etc., descendente, irmão, iriam ter legitimidade para representar essa vítima, certo? Sim, perfeito. Tá, perfeito. Mas no caso, se essa vítima ela morreu em virtude do fato que ocasionou essa ação penal, aí no caso ela não vai ser condicionada mais? Não, se o crime foi praticado, independente se a morte tenha sido relacionada a isso ou não, tá? O crime foi praticado, é possível o ingresso da demanda pelos representantes, independente se a morte dele é em decorrência desse crime. Não sei se é isso que você está perguntando. Tá, mas independente.
Por isso que eu te perguntei aquela hora se qualquer tipo de homicídio lá e tal seria ação penal pública, né? Mas incondicionada. Então ela pode ser pública, é incondicionado. Pode ser... É incondicionado. Daí independente a manifestação dos envolvidos. Né? Quando é condicionada ou é queixa, aí sim, aí é o CAD, né? Quem que é o CAD? Se o cara morrer de outra coisa, de infarto, de atropelamento, tá no decorrer da ação ali, e ele morre de outro motivo que não é relacionado. Mas se ele morreu de outro motivo que não é relacionado, se ainda é uma ação penal pública condicionada ou uma ação penal privada, é possível ainda assim que ou o cônjuge, descendente ou não, assuma, né, a continuidade do processo, tá? Entendi. Assuma a representatividade do processo. Isso é possível, tá? Isso é possível. Agora, ação penal pública incondicionada, isso aí não acaba não sendo relevante, tá? É importante falar disso. O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Que é a maior pegadinha... Imagina, que é isso? O que eu quero trazer para vocês? Que é a maior... Você falar pode isso. Fazer. Antes de eu continuar. No caso da tentativa de feminicídio, hoje ela vai direto para a pública incondicionada, ela pode começar como pública condicionada e depois não, ela não muda. Ela é incondicionada. Ela é incondicionada, não muda. Não existe no código. Mas ela já foi pública condicionada, não foi? Já, mas isso que eu ia falar agora. Hoje ela já é pública incondicionada, né? Era isso que eu ia falar agora, é incondicionada. Nenhum, grave, nenhum, tá? E cuidado com enunciados que digam que sempre, né, ou nunca, mas o que eu estou dizendo é, nunca, né, o tipo penal, a não ser que a legislação mude, né, mas nunca no curso do processo, uma ação penal vai começar pública incondicionada e vai terminar condicionada, a não ser que a legislação mude, é diferente. Beleza? Nunca isso vai acontecer. O que vai acontecer, pode acontecer, é uma ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, tá dando prazo, né, tá dando a prescrição daquele crime e o Ministério Público não se manifestou. O ofendido tem essa prerrogativa de dar início à ação penal. Só que não é ele que ele vai assumir as regras da ação penal pública. Quando ele ingressar com a demanda, o Ministério Público vai ser intimado a se manifestar. Ver se ele assume as regras da ação, ver se ele vai fazer algum aditamento à ação, né? Ou se ele vai repudiar mesmo, tá? Mas nesse caso, nunca vai haver uma alteração. Vamos lá. O que eu ia falar para vocês, pessoal? Lei 11.343. Que lei que é essa? Lei Maria da Penha, tão famosa Lei Maria da Penha. Lei 11.340 de 2006. Se confunde com a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, né? Gravem essas leis aí, porque vocês vão trabalhar muito com elas na vida prática de vocês, tá? Mas vamos falar especificamente da Lei Maria da Penha. Gente, os tipos de violência doméstica, tá, previstos na Lei 11.340, se procedem mediante ação penal pública condicionada, tá? Condicionada. E por quê? Vocês sabem por quê? Porque o Estado não tem como dizer, o Estado pode dizer, se você sofreu uma violência psicológica, quem vai ter que dizer é você, ofendido. O Estado não sabe dizer se você sofreu uma violência patrimonial, econômica, entendeu? Ele não sabe dizer isso. Logo, é uma ação penal pública condicionada à representação. Perfeito? Perfeito. Agora, veja. E no caso de agressão física? No caso de agressão física, pessoal, também era condicionado, ok? Também era condicionado. Mas em 2015, mais precisamente em julho de 2015, tá? Veio o advento da súmula 542 do STJ, tá? Súmula 542 do STJ. E gravem essa súmula, que ela é muito importante. Por que ela é muito importante, pessoal? Porque ela mudou totalmente o rumo da ação penal, tá? No crime de violência doméstica resultante de lesão corporal, ok? Porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente pensa o seguinte, apanhou da mulher, ou melhor, apanhou do marido, né? O homem que apanha da mulher é enquadrado na Maria da Penha, tá? Mas acontece todos os dias, coitados dos homens, né? Quando há
uma violência doméstica contra a mulher, não necessariamente há uma lesão corporal. Pode ser uma violência física, patrimonial, física não, perdão, pode ser uma psicológica, pode ser uma patrimonial, uma econômica, né? Tem N tipos de violências aí, né? E também a física. Por que que houve o advento da súmula 542? Eu vou explicar o porquê antes de falar o que diz essa súmula. O que é muito comum, não sei se o seu Valdevino pegou essa época, é isso, Valdevino? Mas é o seguinte, vocês já ouviram falar com certeza, ou já viram algum vizinho aí dessa forma. Ou já se envolveram em situações assim, enfim, né, isso já é pessoal de cada um. A situação de vocês terem visto um casal que se envolveu chegou em vias de fato, inclusive, devido a uma discussão, chegaram a se agredir, né, ou o homem agrediu a mulher, ela foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência, dizia que não queria mais saber desse homem, né, porque ela não queria mais sofrer, e aí pediu falou lá que ela queria representar, eu quero representar contra ele, porque não aguento mais, né, foi fazer o exame de corpo de delito. E aí, na semana seguinte, você vê ela descendo de mão dada na rua com ele, né, já voltaram, né, e aí ela volta na delegacia dizendo o seguinte, eu queria retirar, né, a minha representação, porque, na verdade, eu caí da escada aquele dia, e aí eu estava nervosa com ele, falei que foi ele que me bateu, né, ou não, ele me bateu porque eu provoquei, né, e eu não estou falando que a mulher está errada disso, não se trata de certo e errado, por quê? Porque muitas razões podem levar a mulher a fazer isso, tá? Pode ser realmente um afeto, pode ser uma doença, inclusive, pode ser uma dependência financeira, né, uma dependência econômica, pode ser por conta dos filhos, tá? Então a gente não pode julgar a mulher que faz isso. Porém, o judiciário tem se preocupado, tá, com essa realidade. Então, o que aconteceu? Para acabar, tá, com essa... A Lilian está falando que vê muito isso lá, né? É normal, né, Lilian, isso acontecer. Hoje já está sendo um pouco mais difícil isso. Por quê? Porque nós temos a súmula 542, que diz que da violência a súmula 542 da STJ, tá, pessoal? E o texto exato não é esse, mas eu estou falando para vocês o que está na minha cabeça. Eu estou olhando para vocês aqui. Da violência doméstica que resultar lesão corporal, a ação penal passa a ser pública incondicionada, ok? Da violência doméstica que resulta lesão corporal, a ação penal passa a ser pública incondicionada, ou seja, não cabe mais, uma vez que houve, né, e foi comprovada ali a lesão corporal, não cabe mais a vítima falar que não quer mais, que quer parar com o processo. Eles usam esses termos, né? Eu quero tirar o processo, eu quero parar com o processo, né? Na verdade, eles querem retirar a representação. Mas isso não é mais possível, por quê? Se houve lesão corporal, não é mais ação penal pública condicionada, e sim ação penal pública incondicionada. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo? Essa é uma pegadinha, tá? Muita gente escorrega nela, mas vocês não mais, com fé em Deus, amém? Não caiam nessa, tá, pessoal? É uma ação penal pública condicionada, salvo quando houver lesão corporal. Daí a ação penal passa a ser pública incondicionada, beleza? Estupro também era ação penal pública condicionada, tá? Estupro era. Hoje não mais, tá? O estupro o crime de estupro se procede mediante ação penal pública incondicionada também, tá bom? Bem, tem algumas... É importante a gente buscar sempre atualização com relação a delitos dessa natureza, porque sempre vai haver um tipo de alteração, tá? Sempre. Normalmente, sempre para tornar mais gravosa, né? Mais gravoso aí, o crime e a sua repressão também. Beleza? O seu Valdevino está falando que era o que mais acontecia em briga de família. Normal. Eu vejo isso toda semana, tá? Toda semana tem uma mulher que caiu da escada, que bateu o rosto na cama, na quina da cama,
e infelizmente, né, não vou usar o termo coragem aqui, né, mas não tem o suporte, vou chamar de suporte, não tem o suporte necessário para tomar as devidas providências, né. Eu tenho até um caso aqui, é importante a gente falar de temas complexos como esse, né. Eu tenho até um caso de uma aluna minha que me procurou, dizendo que sofreu abuso de um membro da família e estava disposta realmente a procurar a autoridade policial para falar sobre isso. E o agressor disse para ela o seguinte, falou, não é bom mesmo que você vá para a gente esclarecer, é bom que já vai sobrar para sua mãe, né, porque você era a responsabilidade deles, então se eu fiz isso com você, quem vai se ferrar é eles. Pedindo a ela não fazer isso. E ela com medo, né, ela não tomou essas providências. É claro que daí nós orientamos, no sentido de que, se o agressor, que normalmente é manipulador pra caramba, é abusivo pra caramba, se ele tomou essa atitude, significa que ele está morrendo de medo. Ele está morrendo de medo de ser representado. Né? Então, a gente tem que ter o feeling para conseguir também orientar as vítimas nesse sentido. Né? Porque, normalmente, a mulher, ela volta não é porque ela gosta de sofrer, ela gosta de apanhar, como eu disse para vocês. Né? Ou ela é coagida, ou ameaçada, né? Existem N situações. Eu tenho uma outra cliente que eu fiz o divórcio dela, né? Mas o marido dela mandou matar a mãe dela, o marido tirou os filhos dela, os filhos têm 20 anos hoje, 19, 20 anos, em idade próxima, e ele proibiu os filhos de ver ela não vê os filhos de 12 anos, né, porque o pai proibiu, e não conseguiu até hoje provar ele que mandou matar. Ela tem provas, mas ela não quer fazer nada, porque ela tem medo que pode acontecer com os filhos dela. Então, é uma situação muito complexa, né, e a gente vê todos os dias aí, está mais próximo da gente do que a gente imagina, tá? Então, a gente tem que ter, além do técnico, a gente tem que ter um ponto de humanidade necessário para poder orientar os nossos clientes. Isso se for a área criminal, que vocês escolheram, não sei, né, mas tem seus dias difíceis de direito penal também. A gente tem que ter muito sangue frio para conseguir atuar com tranquilidade. Beleza? Continuando aqui, eu falei para vocês da ação penal pública incondicionada, falei da ação penal pública condicionada, né? E nós temos também a ação penal privada. Pessoal, o que é uma ação penal privada? Ação penal privada, pessoal, é aquela ação penal que a titularidade da ação vai para o ofendido e não para o Ministério Público. Né? Na ação penal pública, nós temos o ofendido, nós temos, que é a vítima, né? E nós temos o agressor. A vítima, ela sai do polo ativo e entra no Ministério Público. Na ação penal pública é diferente. Nós temos, na ação penal privada é diferente. Nós temos o ofendido, a vítima, e nós temos o agressor. A vítima vai entrar com ação contra o agressor, ela vai ser a titular da ação. Né? Ela, propriamente dita, não, através do advogado, né? Tem que ter capacidade postulatória. Mas ela não vai se valer do Estado para ingressar com a demanda. Ok? O Ministério Público não vai representá-la, nesse caso, como titular da ação. O Ministério Público sai, tá, do polo ativo, e o polo ativo fica assim para o ofendido, tá? Que, através do seu advogado, vai oferecer a peça chamada queixa-crime. E aí eu pergunto para você, se o Ministério Público saiu do polo ativo, o que ele vai fazer dentro do processo? Porque, de um lado, nós temos o ofendido, correto? O agressor. E, de outro lado, nós temos a vítima. O que o Ministério Público vai fazer nas ações penais privadas? É tão fácil que não dá nem para cobrar na prova isso, pessoal. O Ministério Público sai, ele não vai acompanhar esse processo, ele não vai fazer nada nesse processo? O Wesley colocou aqui, ó, tipo de um fiscal, né? Ele é um fiscal. Ele vai figurar como custos legis. Ele é chamado de custos legis. O que é isso, pessoal? Custos legis significa realmente um fiscal da lei. O Ministério Público vai acompanhar o andamento processual para ver se estão presentes os pressupostos processuais, se estão presentes as condições da ação, né? E acompanhar para ver se não há nenhuma irregularidade formal, ok? Até o final do processo. Por quê? Porque ele é um custos legis, ou seja, ele é um fiscal da lei. E a obrigação dele
é acompanhar a regularidade do processo, ok? Tanto que ele se manifesta dentro do processo, normalmente, só que não como titular da ação, não como interessado. Ele não pode se manifestar de forma a pleitear algo favorável para alguém, né? Ele tem que ser imparcial e deve atuar apenas como custos légios, ou seja, apenas como o fiscal da norma. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Eu também não vou discorrer tudo, né, com vocês sobre essa disciplina, porque vocês já tiveram também, e eu não sei se a professora Rafaela abordou dessa forma com vocês, eu até peço desculpas se ela não fez dessa forma, fez de uma forma um pouco mais organizada, mas eu vou falando, é um bate-papo, pessoal, nossas aulas é um bate-papo, eu vou trabalhando com vocês e tratando de coisas práticas assim, não fique tão organizado na cabeça de vocês, se tiverem dúvidas, coloquem do lado aqui também, beleza? Vou fazer só uma pergunta rápida, professor, dá licença? Pode fazer, por favor. Professor, Peraí, que a gente deu zebra. Aí, deixa eu voltar. Pode falar, pode ouvir. Tá bom. O início da ação penal, ela se dá com a denúncia, falando de ação penal pública, tá bom? Sim. No caso, ela se encerra quando? Quando existe a sentença condenatória ou absolvitória, desculpe, os termos técnicos não têm tanta intimidade ainda com a área. Ela se encerra ou a sentença, ela faz parte da ação penal e essa ação penal, ela se estende até o cumprimento da sentença? Você está perguntando quando termina a ação penal, né? A ação penal não se encerra com a sentença, tá? Muita gente fala por aí que ela se encerra com a sentença, que a persecução penal vai até a sentença. Na verdade, não é até a sentença. É até o trânsito de julgado, tá? É até o trânsito de julgado. Por quê? Porque pode ser que com a sentença nós tenhamos um recurso, né? O processo, então, vai subir para a segunda instância. Uma vez que ele subiu para a segunda instância, ele vai ter uma nova tramitação, né? O processo não terminou. Pode ser que esse processo, ele siga até o STF, né? Uma vez que ele seguiu até o STF, né? Obviamente, ele não terminou a sentença de primeiro grau. Então, o processo vai terminar quando houver o trânsito julgado, ou seja, quando não houver mais como nós discutirmos nada dentro do processo, ok? Quando for encerrada a referida discussão. Então, uma vez que houve o trânsito julgado, aí sim, não há mais nada a ser feito. Aí me leva a ressaltar uma importância para vocês, ou algo muito importante para vocês. Me leva a ressaltar a importância do cumprimento de prazos. Cuidado com prazo, pessoal. Principalmente o prazo para recurso de apelação. Por quê? Porque se você, né, o seu cliente, teve uma sentença que não foi satisfatória, você deve obrigatoriamente recorrer, tá? Se você perdeu o prazo para o recurso, o que vai acontecer? Vai transitar em julgado. Se transitar em julgado, meu amigo, você perdeu o direito. Tá? Então, cuidado com prazo, né? Um professor falava para mim que prazo é igual mãe, é prioridade, né? E eu digo isso para vocês, prazo é a coisa mais importante que existe. Tá? E por que eu falo isso? Porque na vida prática, vocês vão ver que no direito penal, você não apresentou a resposta à acusação dentro do prazo, né? No processo civil, você perde o direito, né? No caso da contestação, você perde o prazo, né? O juiz reconhece ali, ele dá a revelia, né? E presume-se verdadeiro os fatos alegados. No direito penal, não. Por quê? Porque a Constituição garante ampla defesa contraditória. Se você não apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias, igual está previsto no Código Penal, no artigo 396, você pode apresentar no 11º, no 12º. Por quê? Porque a ausência de resposta à acusação, ela gera nulidade do processo, porque é um ato essencial. Tá? E vocês vão ver isso lá em Processo Penal 2, tá? Vai estar lá no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. A ausência de ato essencial, ela vai levar à nulidade. Só que na apelação é diferente. Se você não apelar, você perdeu o prazo. Então, há uma importância muito grande, tá, no cumprimento de prazos, principalmente no que tange o recurso de apelação. Porque uma vez que você perdeu, a apelação não tem volta. E aí você pode ter prejudicado o seu cliente. E no direito penal, pior do que patrimônio, você pode comprometer a liberdade de ir e vir do seu cliente, que
que não tem preço, correto? É a coisa mais importante. Beleza? Pessoal, a ação penal privada, ela se subdivide em ação penal privada propriamente dita, tá? Ou algumas doutrinas vão tratar como ação penal privada exclusiva, e ação privada personalíssima. E aí, mais uma pergunta. Vocês sabem qual a diferença entre ação penal privada propriamente dita e ação penal privada personalíssima? Vamos, Vanessa. Gabriela. Cadê o Kleber? Tá aí? Tainá, Sheila, Larissa. Vamos lá? A personalíssima é aquela que pode ser exclusivamente pelo ofendido? Seria isso? Não. Oi? É aquela que é promovida exclusivamente pelo ofendido? É isso? Não. Exatamente, exatamente. A ação penal privada propriamente dita, né, é tudo que eu falei até agora, tá? Tudo que eu falei até agora. Né, que a ação penal privada é aquela onde o ofendido pode ingressar com a demanda ou seu representante legal, seja ele cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza. Tá? É ação penal privada, propriamente dita ou exclusiva. A ação penal privada, tem alguém falando boa noite. Rony, fala, Rony, tudo bem? Já a ação penal privada personalíssima é um pouquinho diferente, pessoal. Assim como a Vanessa falou, hein, Vanessa? Vou te mandar, então, o CD do Projota agora, não da Carol com Galo que você mereceu. Vamos lá. Ação penal privada personalíssima é aquela que a capacidade, né, de reclamar ao juízo, ou reclamar ao judiciário, é exclusivamente do ofendido. Ela só pode ser proposta pelo ofendido, tá? Não pelo seu representante legal. Na ação penal privada personalíssima, tá? É vetado o representante legal postular em seu nome, beleza? Não há uma sucessão por morte, não há a ausência, né, muito presente aí no Código de Processo Civil, tá? Se decorrer ou se morrer o ofendido, acabou. Extinguiu-se a punibilidade do agente, tá? É a única diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, tá? O crime lá do 236, se não me engano, do Código Penal, que é o induzimento, ou a erro, né? O induzimento a erro essencial, ocultação ou impedimento do casamento, por exemplo. Se houver, tá? Se houver um crime dessa natureza, né? O indivíduo é induzido a casar, né? Ou ele é induzido a ir ao casamento, é uma ação penal privada, né? Mas é uma ação privada personalíssima, tá? O CAD não pode fazer nada, tá? Apenas o ofendido. Nesse caso, ação penal privada personalíssima, ok? Nós poderíamos ficar aqui, pessoal, a noite toda falando sobre isso, tá? A ação penal, ao meu ver, é a matéria mais importante do Código de Processo Penal, né? Mais do que, inclusive, do que prova, mais do que audiência, mais do que matéria de júri. A ação penal é muito importante, por quê? Porque é na ação penal que vocês vão aprender a trabalhar, né? É na ação penal, todos, independente da área do direito penal que você siga, né? Porque, como eu disse, a partir do momento que você escolhe o curso de direito, vocês podem escolher N profissões. A partir do momento que você escolhe a profissão de advogado, você pode escolher N áreas. A partir do momento que você escolhe uma área, você pode escolher várias vertentes dessa área. Então, independente da vertente que você escolha do Código de Processo Penal, a ação penal sempre vai ser a mesma, salvo quando nós estivermos falando de um rito especial. Tá? Então, por isso que a ação penal é muito importante. E é por isso que eu pego no pé de vocês. Tá? Também porque, na OAB, no exame de ordem, eu tenho certeza, ofereci aqui para vocês, tá? E com certeza vai cair teses relacionadas à ação penal. Tá? Por exemplo, ilegitimidade de parte, onde o público ofereceu a peça acusatória sem a representação da vítima, no caso de uma ação penal pública condicionada, tá? Já vai deixar claro que a vítima não representou, ou
Pode ser que o Ministério Público tenha oferecido uma queixa-crime, que também não pode, é legitimidade de parte, ou uma incompetência de juízo, tá? Preste atenção nisso, que com certeza vai ter tese relacionada à ação penal, tá? Inquérito policial, ação penal, prazos, tá? O prazo de 6 meses, né, para representação, ou queixa-crime, que é o 39 do CPP, ou mesmo o 100 do Código Penal, que é a mesma coisa, tá? Se atentem a isso, tá? Se eu estou falando isso para vocês, pessoal, porque eu tenho certeza que vai cair no exame de ordem alguma tese relacionada à ação penal, seja ela incompetência de juízo, seja ela legitimidade de parte, seja ela ausência de ato essencial, tá? Artigo 564 do Código Penal. Então, assim, no decorrer das aulas, vocês vão ficar gravando artigos aí, né? Gravem os artigos realmente para ficar na cabeça de vocês, na memória permanente. Tá? Assim como eu tenho certeza que o Marcos já tem os acessos na cabeça, os códigos de acesso, o seu Valdevino tinha lá no sistema dele também algumas coisas de cabeça. Por quê? Porque é repetição. Da mesma forma, quem vai atuar no direito penal, você precisa saber alguns artigos de cabeça. E não é difícil, pessoal. É exercício de repetição. Por isso que eu falo várias vezes a mesma coisa para vocês. Eu tenho certeza que se vocês hoje colocarem a cabeça no travesseiro e pensarem sobre ação penal pública e privada, vocês vão saber a diferença. Vão falar, nossa, que idiotice aqui. Né? Que idiotice. Pô, você, se liga que você já gravou, então. Você está achando simples? Você já gravou. Por quê? Porque a gente repetiu muito. Ah, mas ação penal privada é fácil. Nossa, ação penal privada eu ofendi. Nossa, ele falou a aula toda, eu perdi a aula hoje falando disso. Não, pelo contrário, você gravou, você sedimentou a matéria. E é isso que é importante. É para isso que nós estamos aqui. Entendeu? Para que vocês gravem as coisas, a gente vai repetir até ficar chato. Mas ficar chato porque ficou chato que vocês passaram no exame de ordem. Passaram em concurso, e é isso que eu desejo para a vida de vocês. Tranquilo? Valeu, Marcos. Estou lendo aqui a mensagem. Obrigado mesmo. É muito legal trabalhar com você, gente. Eu gosto muito de estar em sala de aula. Fico muito triste por um motivo desse, né? O professor Rafael não está bem, não está legal. Mas eu tenho certeza que vocês estão muito bem brindados aí, né, com o conhecimento técnico dela. Me coloco à disposição sempre, tá? Como sempre aí para auxiliá-los, para ajudar no que for necessário, tá? Como coordenador, na qualidade de coordenador que estou, não sou coordenador, eu estou coordenador, na qualidade de professor, tá? E na qualidade de amigo também, tá? Finalizando aqui a nossa aula, até passando uns minutinhos, até peço desculpa para vocês, né? Mas se vocês deixassem, a gente ia até as 9, 10, tem uma turma que eu dei aula semestre passado, nossa aula ia todo dia das 7h15, a gente ia das 7h15 até as 9h30, teve dia que a gente foi até as 10 horas, e eu pedi para desligar, o povo é alucinado, nunca vi. Vamos lá. Eu vou ler para vocês, eu vou conferir com vocês aqui os presentes, por favor, peço que vocês respondam a chamada para validação, tá bom? Ana Carla Rodrigues, se puder falar no áudio, por favor, é melhor. Bruna Ribeira. Carolina. Presente. Kleber. Presente. Daniela. Daniela Bassani, tá por aí? Gabriela Gomes. Presente. Beleza, saiu sim. Gabriela Rodrigues. Gabriela Rodrigues. Gregory. Larissa Dias. Marcos está aí, tô vendo. Beleza. Presente. Maravilha. Larissa também, beleza. Sheila. Sheila tá por aí? Beleza. Seu Valdevino também tô vendo aí. Presente. Muito bom a participação do senhor, seu Valdevino. Vanessa. Presente. Tá por aí, beleza. E o Wesley. Wesley também mandou mensagens aí. Presente, professor. Legal, muito legal a participação de vocês. Pessoal, gente, que Deus abençoe muito vocês. Para vocês aí na quinta-feira, para que a gente possa participar dessa live, fazer uma atividade diferenciada, bacana. Participem, tá? Não é todos os dias que nós temos aqui a ilustre presença participando de uma atividade conosco. Carol, pode perguntar. Sobre horas extras, direito do trabalho, não entendo nada de hora extra, hein? Nada.
Entendi. Manda no portal mesmo. Lá tem as horas complementares, tem um campo horas complementares. Você posta lá, faz a descrição, depois vai vir diretamente para mim no sistema para fazer a validação, tá bom? E vai acompanhando por lá, beleza? Tranquilo, pessoal? Vou ficar com vocês, tá? Peço desculpas aí pelas falhas e agradeço pela paciência de sempre, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Valeu, boa noite.